pessoal! O convite da aula de hoje é para fazermos um estudo sobre o gráfico da função quadrática. Nós vamos observar que precisamos de alguns pontos definidos dessa nossa representação gráfica. Vamos recordar que a nossa função y ou f de x ela é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E para definirmos as raízes, nós vamos igualar ela a zero. Igualando a nossa função a zero, para obter essa função, nós vamos definir primeiramente o valor do delta. O nosso delta poderá nos dar raízes ou não. Definindo o valor do delta, nós vamos substituir a fórmula de Bhaskara, para então calcularmos estas raízes. De posse destas raízes, nós podemos depois definir o vértice. O vértice da nossa função quadrática será o ponto em que o nosso gráfico vai mudar o sentido. Se ele está descendo, ele vai passar a subir. Se ele está subindo, ele vai passar a descer. Então, o vértice é o momento em que o nosso gráfico muda o sentido. Já o ponto 0 e C será o ponto de intersecção da nossa parábola com o eixo y. Vamos nos atentar a alguns detalhes. Quanto ao delta, delta marca zero, duas raízes diferentes. Para ilustrar este gráfico, nós vamos observar o coeficiente a. Se o nosso a for maior do que zero, nós vamos ter o seguinte movimento. O nosso gráfico vai ter a concavidade voltada para cima e vai cortar em dois momentos o eixo x. Se o meu a for um valor negativo, ele vai ser menor do que zero. E aí o meu gráfico terá este movimento, cortando o eixo x em dois momentos, porém com a concavidade voltada para baixo. Quando o meu delta for menor do que zero, ele não possui raízes, mas o meu coeficiente a pode ser maior do que zero e com isso o movimento do meu gráfico vai passar longe do eixo x. Se o meu a for menor do que zero, se ele for negativo, o movimento do gráfico passará longe do eixo x, com gravidade voltada para baixo. Percebam que no primeiro ele cortou o eixo x em dois momentos, tanto com a concavidade para cima, quanto com a concavidade para baixo. Já no segundo, como ele não possui raízes, a nossa curva passa longe do eixo, tanto para cima quanto para baixo. Mas ainda podem ter duas raízes iguais. O que isso quer dizer? Que se o meu a for maior do que zero, o meu gráfico, a minha parábola, ela apenas toca em um momento o eixo x. Se for o a negativo, se o meu a for menor do que zero, ele também vai tocar, só que com a concavidade voltada para baixo. Vamos ver um exemplo para entender um pouco melhor. Seja a função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6, determine os zeros de f, as coordenadas do vértice, o ponto de intersecção e o gráfico da função. Primeira coisa, então, que nós vamos fazer é determinar os zeros da função. Para determinar os zeros da função, sabemos que vamos precisar destacar os coeficientes numéricos a, b e c, menos 2, que acompanha x ao quadrado, 4, que acompanha x, 6, termo independente. Vamos definir o valor do delta. Como b ao quadrado é o número 4 ao quadrado, menos 4 vezes coeficiente a, menos 2, coeficiente c, 6.
4 ao quadrado, 16, menos vezes menos, mais 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 6, 48. 16 mais 48, 64. Já sabemos, pela informação delta positiva, que vamos ter duas raízes. Portanto, vamos substituir essa informação na fórmula de Bhaskara. A informação x vai ser menos b, coeficiente b é 4, então menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 64 sobre 2 vezes coeficiente a, que é menos 2. Vamos ter menos 4 mais ou menos raiz de 64 corresponde ao número 8, divididos pelo produto de 2 por menos 2, que vai dar menos 4. X', a nossa primeira raiz, menos 4 mais 8, divididos por menos 4. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior módulo, 4, divididos por menos 4, menos 1. Segunda resposta, x duas linhas, menos 4, menos 8, divididos por menos 4. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, divididos por menos 4. Menos 12 por menos 4, 3. Então, nossas raízes, ou os zeros da função, são x', menos 1, e x duas linhas, 3. Agora, nós vamos definir as coordenadas do vértice. Para definirmos as coordenadas do vértice, vamos lembrar que precisamos do x do vértice e do y do vértice. X do vértice é definido por menos b sobre 2a. Coeficiente b corresponde ao número 4. Menos 4 sobre 2 vezes coeficiente a. Coeficiente a, menos 2. Menos 4, divididos por menos 4, que vai dar 1. Y do vértice. Y do vértice é definido por menos delta sobre 4a. Como o valor do delta corresponde ao número 64, menos 64 sobre 4 vezes coeficiente a, que corresponde ao número menos 2. Menos 64 divididos por menos 8. 64 divididos por 8, 8. Então, as coordenadas do nosso vértice são 1 do x e 8 do y. Ponto de intersecção. Ponto de intersecção é o par ordenado 0 e c, onde 0 corresponde ao valor do x e c é o nosso termo independente da nossa função. Agora, com essas informações, nós vamos representar no plano cartesiano. Vamos começar marcando os pontos que definimos. Os zeros, que são menos 1 e 3, são os momentos em que o nosso gráfico vai cortar o eixo x. As coordenadas do vértice, formadas pelos números 1 e 8. 1 do x até o número 8 do y. Essas são as coordenadas do vértice. O ponto de intersecção, 0 e 6. 0 do x e 6 do y. Quer dizer que o nosso gráfico, ao fazer o movimento da curva, ele corta o eixo y. Agora, nós vamos ligar os pontos. Lembrando que, como o nosso coeficiente a ele é negativo, ele é menor do que 0, a nossa parábola é voltada para baixo. Então, nós vamos deixar um espacinho antes do número menos 1 e vamos ir direcionando o nosso gráfico. Está pronto. Era isso.
Espero ter ajudado. Até a próxima.